Glória a Deus. A paz do Senhor para aqueles que eu não cumprimentei, né? Que o Senhor possa falar ao seu coração. Nós temos ministrado desde domingo palavras de Pentecoste, e eu particularmente amo Pentecoste porque eu sou pentecostal, né? Gosto dessa intimidade com o Espírito Santo. E por que eu gosto da intimidade com o Espírito Santo? Porque quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você tem a direção dele para não errar e fazer a coisa certa, né? Tudo que nós vamos fazer, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós falamos com ele, nós temos aquela intimidade de falar com ele, e ele direcionar certinho. Vai e faça, vai e pregue, vai e tudo que nós precisamos, põe as mãos e cura. É assim que o Senhor faz. E eu tenho visto nesses últimos tempos muitas pessoas enfermas, eu tenho visto muitas pessoas lutando, e nós precisamos buscar. E eu quero ministrar uma palavra que está no meu coração, né? Pastor Dimur falou domingo ali em Atos 2, terça-feira trouxe uma palavra aqui no culto de oração também, em Atos 3, hoje eu vou pregar em Atos 4, a partir do verso 23, né? Eu quero que você abra aí comigo em Atos 4, 23, falando da unção, né? Que nós precisamos da unção de Deus, precisamos ser cheios da unção de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Atos 4, 23, que diz assim, talvez a minha Bíblia aqui ela é um pouco diferente, mas vocês acompanham aí no telão, que diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e amigos, e anciãos, Ouvindo isto, unânimes, levaram a voz de Deus, disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que a dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Porque se enfureceram os gentios, aos povos imaginaram coisas vãs. Levaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a umas contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pontos Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra, enchendo esses a mão para fazer curas, sinais e prodígios, para intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Espírito Santo, essa é a tua palavra, que o Senhor venha falar conosco nesses minutos que temos. Ministra o nosso coração, ministra cada coração, como nós falamos na escola dominical hoje, Senhor, cada um, o Senhor fala de uma maneira, cada um o Senhor chama de uma maneira, mas todos, Deus tem um dom, todos têm a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, Pai, e que hoje aqui, nessa manhã, Deus, nesse domingo, o Senhor possa encher cada um da presença do Senhor, da unção do Senhor, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Quero falar de uma igreja que ora, a igreja que busca. Muitas vezes nós falamos da unção do Espírito Santo, nós falamos de quem é o Espírito Santo, mas muitas vezes nós deixamos ele de lado.
porque nós estamos, às vezes, mais preocupados com as nossas dificuldades, se estamos com alguém que está enfermo, e eu sei que é difícil quando nós estamos com tantas coisas na cabeça, nós dobramos nosso joelho um pouquinho para orar, mas a cabeça já nós estamos falando e o coração está gerando ali aquela ansiedade, porque nós queremos ver o milagre logo, nós queremos ver as coisas acontecer logo, e muitas vezes nós não temos fé suficiente para que as coisas aconteçam. E às vezes nós estamos orando, até repetindo a oração, e nós não sabemos muitas vezes nem o que estamos falando muitas vezes com o Senhor, porque nós estamos preocupados. Mas aqui eu quero dizer de uma igreja que ora, uma igreja que busca, e quando a igreja busca, entra em oração, reúne, né? E quem é a igreja? Somos nós. Quando nos reunimos, só que tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome dele, o Senhor está. Quando nós reunimos para orar, com fé, numa só fé, o Espírito Santo vem sobre nós, vem no meio, porque Ele é interessado em estar no nosso meio. Ele fica só esperando você começar a buscar Ele. E quando nós falamos do Espírito Santo, Ele age, Ele entra na nossa vida. E nós precisamos convidar Ele, não deixar Ele de fora. Sabe quando você está numa roda, Cezinha? Você está numa roda assim, de amigos, de jovens, que você convidou. Fica de fora, não, vem aqui. Não é assim, né? Eu vejo sempre Cezinha fazendo isso. Vem cá, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, mas chama, convida. O Espírito Santo é a mesma coisa. Às vezes você está na igreja, está ali, mas você precisa convidar Ele para estar no coração, convidar Ele para estar junto. E quando você convida, Ele tem o prazer de entrar e fazer a diferença na sua vida, e mudar. E todo mundo vai olhar para você e falar, você é cheio do Espírito Santo. Você é sábio, você sabe o que está falando. Poxa, o pastor Carmelo falou, olha, ela é sábia, essa mulher tem o Espírito Santo. Esse tem o Espírito Santo. Quando alguém ministra, tem o Espírito Santo, porque faz a diferença. Aonde tiver, vai fazer a diferença. No seu trabalho, você vai fazer a diferença. Alguém vai olhar que você é diferente, porque você tem o Espírito Santo. Agora você imagina uma igreja quando se reúne. Não se reunir só para o churrasco, né? É importante você ter aquela comunhão de uma festa, de um churrasco. É importante, eu acho maravilhoso, mas você precisa estar com unção. Na igreja, quando a gente vem para a igreja, isso aqui é um templo. Fechada, ela não significa nada. É como a Bíblia fechada. É só um livro. Mas ela aberta, você buscando a palavra do Senhor. A igreja, quando se reúne, né, quando as pessoas começam a chegar, reúne para orar, se torna a igreja. Lá em Êxodo 3, fala que o povo hebreu clamaram. E aquele povo estava vivendo um tempo de sofridão ali, sofrendo, sendo escravo, sendo, né? E fala que eles gemiam. E eu acredito que quando eles se reuniu, se formou uma igreja para orar, para clamar. Ali a igreja diz que eles clamaram a noite inteira, em busca do Salvador, em busca de alguém, até o Senhor falar com Moisés, que eles nem sabiam que era Moisés, que ia ser aquele que ia resolver a situação deles ali, aquele que o Senhor ia usar no meio deles, para liderar aquele povo. Eles clamaram. A igreja precisa clamar, a igreja precisa levantar um clamor, buscar essa presença. Imagina aqui todos vocês, que a gente começar um tempo de oração aqui, buscando. O Espírito Santo vem e enche, e vai dar sabedoria. Cada um vai sair cheio, uns vai sair, receber a palavra que vai ser missionário, outros vai receber uma palavra que vai ser um pastor, outro vai ser um evangelista. É assim que o Espírito Santo faz, cada um ele vai usar. Quantas pessoas às vezes não... quem é o irmãozinho que está lá na igreja? O irmãozinho que está na igreja, que está fazendo lá no trabalho, ou fazendo uma obra lá na praça, ou no seu bairro, fazendo alguma coisa, uma obra social. Está fazendo alguma coisa, porque o Espírito Santo deu um dom e uma unção para ele fazer aquilo. Talvez outro vai fazer e não consiga, mas ele está fazendo.
Deus está lá levantando pessoas, porque o Espírito Santo levanta. Quando a igreja ora e enche-se do Espírito Santo, enche dessa unção, esse dom que cada um tem começa a aparecer. Cada um chega, tem gente que chega, às vezes começa a arrumar uma cadeira, e fala, ninguém, daí a pouco está todo mundo ajudando ele, está todo mundo fazendo, porque Deus deu um dom para ele. Tinha uma senhora, pastora Carmela, era uma senhorinha. Eu morava ali na Vida Industrial, quando eu comecei a vir para a igreja, e todo dia eu ia trabalhar, eu ia para a igreja, a gente de domingo de manhã, estava no ponto de ônibus, ali na Carlos de Campos, tinha uma senhorinha, chamava Alzira, ela já faleceu. Essa mulher vinha com uma vassourinha, ela morava acho que lá embaixo, mas ela começava lá de cima, vinha varrendo, passava no ponto de ônibus, e ela falando de Jesus, varrendo, e ela varria todo dia, o pessoal adorava, né? Varria a porta da casa deles, gostava, ela juntava o lixinho, a calçada, ali o lixo, ela ia juntando, guardando, pondo no lixo, nos saquinhos. E todo mundo estava contando, não ficava um que ela não falava de Jesus. De manhã o povo ia trabalhar, ela logo cedo, 6 horas da manhã ela estava lá. Todo dia. Uma senhorinha. Talvez ela não era uma pastora, ela não era alguém, mas era alguém que o Espírito Santo estava usando. E eu acho muito interessante quando você vê pessoas fazendo, né? Muitas pessoas às vezes criticam alguém que está pregando lá na rua, aquele é louco, aquele cara está falando bobeira. Deus chamou ele para quê? Não chamou eu. Eu posso não estar, mas Deus chamou ele para estar lá naquela praça ali falando de alguma coisa. Do jeito dele, você põe um terno, você não põe um terno, mas às vezes você passa e faz uns caras que um calor, um sol, o cara está lá no sol lá. Um terno é o jeito dele. Deus chamou dele, é o estilo dele. Eu não posso criticar. Quem sou eu para criticar se o Espírito Santo está usando ele? Talvez você fale assim, ninguém vai ouvir. Quantas pessoas já ouviu o evangelho de alguém que está falando na rua? Quantas pessoas já ouviu o evangelho dessa forma? Porque o Espírito Santo ungiu a vida dele e levou ele para aquele lugar. Talvez hoje aqui, você pode estar falando no seu coração, quem sou eu? Não, Deus não me chamou para isso, Deus não me chamou para aquilo, Deus te chamou para algo. O Espírito Santo quer te usar, seja aqui, seja no trabalho, seja onde for. E às vezes nós não entendemos, né? Eu tenho alguns irmãos aqui que quando a gente se junta aí para orar, para conversar, né? E a gente se entende na oração, se entende na conversa, entende o que ele está falando, os propósitos. Quantas vezes eu converso com o primo, a gente conversando, e o primo conta os testemunhos dele aí, falando dos lugares onde ele está passando. Eu estava em tal lugar, peguei uma moto do amigo para dar uma volta e fui lá, e quando veio aquele irmão que estava precisando, quantas vezes? Coisas assim, ó. Eu nem ia para aquele lado, o Espírito Santo levou para aquele lugar. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu lembro que uma vez, o primo falando que estava lá do outro lado, saiu, quando viu, estava no Carrefour. Saiu e foi, encontrou alguém que estava precisando, que precisava voltar para Jesus. E é assim que o Espírito Santo faz com a gente. Às vezes a gente sai e fala assim, poxa, mas por que eu errei esse caminho? Por que eu fui por aqui? É porque o Senhor, às vezes, Ele leva, e você pensa que é você que tem, nossa, mas por que eu dei essa volta? O Espírito Santo, Ele te leva em alguns lugares, e a gente precisa estar atento. Quando você tem o Espírito Santo, você está atento para a voz dele, para aquilo que ele está te direcionando. Talvez ele quer te usar na vida de alguém. Eu lembro que meu sogro sempre contava que ele começou a vender casa, entrou numa imobiliária e estava lá vendendo, tentando vender alguma coisa. E ele passando uma luta, precisando, né, de pagar umas contas, e de repente bateu a noite na casa dele. Bateu lá na porta, ele foi ver quem que era, uma pessoa que ele nem conhecia. Uma pessoa veio lá de São Paulo.
eu vim aqui porque Deus mandou entregar uma palavra para o Senhor. Talvez sem endereço, sem conhecer, sem nada. Algo extraordinário, assim, algo que você fala assim, não, sobrenatural. Como alguém, sem te conhecer, vem lá do outro lado para entregar uma palavra para você. Entregou uma palavra. No outro dia apareceu um homem e falou com ele, procurando uma casa. O homem nem morou na casa, ele veio só para levar a casa e comprou a casa que ele estava, uma casa que ele estava vendendo. O homem comprou aquela casa, mas só foi para abençoar a vida do meu sogro. Ele falou, só entendi isso, só foi para abençoar a minha vida. E depois esse homem acho que nem ficou com essa casa, vendeu. O que esse homem fez com essa casa? Ele nem veio morar, o homem era de fora. E assim Deus faz na nossa vida. Nós não entendemos nem um terço daquilo, às vezes, que o Senhor tem para nós. Nós precisamos entender. O que Ele faz hoje, você só vai entender lá na frente. E, às vezes, aquele momento. O Senhor ouve cada oração nossa. Nós pensamos assim, nossa, talvez hoje aqui minha oração não está passando do teto. Não vai passar daqui. Ele vai muito além. O Senhor guarda cada palavra, cada gesto que nós fazemos. O Senhor guarda no coração. O Senhor guarda com Ele. Fala que lá no Senhor tem um lugar onde Ele guarda as bênçãos. O Espírito Santo Ele usa. Ele abençoa. Aquele momento de aflição na vida de alguém, é você que Ele vai usar. Às vezes pode estar uma multidão, mas às vezes é você que Ele quer usar. E Ele está falando, vai e faça. Vai e faça. Não espere. Ah, mas pastor, mas eu já tenho sofrido tanto. Eu passo uma luta com a família, eu passo uma luta com não sei quem, eu passo... Tem gente que só reclama, né, que passa a luta. Todos nós passamos luta. E às vezes você está passando uma luta e fala, pô, estou passando uma luta. Aí eu olho alguém que está, né, ali sofrendo realmente, passando uma luta terrível. Eu falo assim, poxa, isso não é nem um terço do que eu passo. Tem que aprender a agradecer ao Senhor. Eu estava agradecendo ao Senhor ontem. E, Senhor, tem tantas coisas na minha vida que se eu olhar, não era nem para mim ter alguns bens, algumas coisas, não era para mim nem estar aqui, não era para mim estar vivo. Pela vida que eu levei lá no passado, não era para mim nem estar aqui nesse púlpito. Não era. Mas o Senhor tinha propósitos para nem estar aqui. O Senhor tem propósito na vida de cada um. Porque a unção do Espírito Santo, quando vem sobre nós, Ele direciona, Ele faz. Ele tem dado direções para cada detalhe da nossa vida. E quem quer ser cheio do Espírito Santo, tem que orar. Não tem como ser cheio do Espírito Santo ficando só esperando. Né? É como muitas vezes fala assim, pedir para Deus abençoar a vida financeira, mas ele não quer trabalhar, né? Quer ficar lá de braços cruzados, esperando, né, bolsas, né? Esperando as bolsas da vida, aí, não é? Esperando as bolsas da vida e nem acreditando em quem vai dar bolsas. Acredita em Deus, mas busca Deus. Trabalhe, você tem que trabalhar, você tem que buscar alguma coisa. Pedir ideias para o Senhor, tá? Finanças tá ruim, pede ideias. Não está conseguindo emprego, alguma forma tem que se virar. A gente tem que fazer o nosso papel. E para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que fazer o quê? Orar, jejuar. Jejuar não é para obter coisas. Para obter coisas, às vezes você faz um propósito com Deus, ó. Eu vou fazer um propósito com Deus, mas aquele jejum é para o quê? Para você estar sensível a ouvir a voz de Deus, para estar cheio do Espírito Santo. E parece que o dia que você está jejuando, tudo acontece. Parece que você fica, o negócio começa a se levantar, tudo começa a se levantar. Mas você fala, Senhor, eu vou continuar na tua presença. Eu não vou sair da tua presença. Nada vai me deter.
Eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero que nada impede de ouvir a tua voz hoje. Eu quero ouvir a sua voz. Porque quando você ouve a voz do Senhor, ouve a voz do Espírito Santo sobre você, você consegue ficar de pé e pensar tudo aquilo que você precisa fazer. Você consegue resolver toda a situação em nome de Jesus. Uma igreja na unção do Espírito Santo leva o mundo a ter uma diferença. Às vezes nós queremos que as coisas mudem, mas somos nós que temos que fazer a diferença. Somos nós que temos que orar. Porque às vezes, não é como eu estava falando outro dia, às vezes nós pedimos misericórdia, fala assim, só o Senhor para ter misericórdia. É porque só o Senhor, porque nós não temos misericórdia de ninguém. Nós temos dó às vezes das pessoas. Nós temos dó. Ficamos com dó. Ai, mas misericórdia só o Senhor. É o Senhor que é misericordioso. É Ele que olha para nós que somos pecadores e ainda abençoa. O Senhor não olha para nós que somos pecadores e não abençoa. Ele ainda abençoa. Ainda nos dá chance e oportunidades para servir a Ele. O Senhor dá oportunidades para nós. Ele fala, filho, eu estou aqui, de braços abertos para você. A hora é agora. Estou aqui. O Senhor está sempre assim conosco. O Espírito Santo está sempre passeando no nosso meio, esperando a oportunidade também de entrar no nosso coração. Às vezes eu fico brincando, viajando. O Espírito Santo acho que olha para nós assim e fala assim, se eu entrar nesse coração, se eu entrar nesse coração, eu vou fazer desse homem um varão de Deus. Se eu entrar no seu coração, pastor Fábio, que essa unção que você tem aí de cantar, ainda vou te levar em muitos lugares. Vou fazer você um pregador. Vou fazer você alguém que vai falar às nações. O Espírito Santo fica só. Eu tenho alguns sonhos, né? Eu sempre falo, tenho sonhos, eu tenho buscado por isso, mas é o Senhor que vai fazer. Em alguns lugares é o Senhor. Quantos lugares que eu já sonhei, quando eu vi eu já estava lá naquele lugar, porque o Senhor me levou, o Senhor abençoou. É Ele que abençoa, é Ele que vai trazer para você tudo aquilo que você espera dele, aquilo que você busca. Mas não tem como se você não buscar. Às vezes tem que pagar um preço, às vezes tem que se abdicar de algumas coisas, às vezes tem que ter uma renúncia de algumas coisas, que é difícil. Alguns prazeres da vida que às vezes nós precisamos deixar. Vamos estar ministrando aqui, às vezes é difícil na hora de você fazer um jejum, na hora que tem aquele churrasco que todo mundo gosta, na hora que tem aquela festa, aquele aniversário que todo mundo te chama. Eu lembro que teve um ano aí que eu e Sara estava assim, eu falei, nós vamos sumir tanto jejum. Todo mês esse mês nós estamos jejuando isso, é carne, esse mês estamos jejuando por isso, estamos jejuando pela igreja, estamos jejuando é 12 dias, 12 horas, e foi assim. Saímos de férias, fomos para uma pousada, primo. Imagina, pousada de manhã, aquele café que é um almoço, aquele cafezão, aquele almoço que, né, você vê aqueles negócios, aquele queijinho, aquele pão de queijo, sabe? Aqueles docinhos, e você fala todo em jejum. Mas não vou quebrar isso. Não, só um cafezinho. Pô, mas você sai de férias para tomar um cafezinho? Difícil. Mas Deus honrou tudo aquilo que nós fazemos. Pessoas de família que nós oramos se converteram. Deus transformou. Hoje é uma bênção. Pessoas que foram curadas porque nós oramos. O poder da unção do Senhor, poder do jejum.
Busque, ore, jejue. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser usado e quer que o Espírito Santo te use aonde você está, é dentro de casa, com a família, você quer que as pessoas se convertam, mas reclamar não vai adiantar. Reclamar para mim não vai adiantar, reclamar para outro não vai adiantar. Às vezes precisamos se calar e falar para quem vai resolver. Já viu aquele ditado? O cara está reclamando de alguma coisa, não reclama com quem está cuidando dos porcos, não. Reclama com os donos dos porcos. Você tá dando, não é assim? Não é assim, Clodoaldo? Né, que o pessoal fala? Não reclama com quem está cuidando dos porcos, não. Reclama com o dono do porco. Fala com a pessoa certa. Vai no lugar certo. Fala com Jesus. Fala com o Espírito Santo. Ele resolve todas as coisas. Ele é nosso advogado fiel, que nunca perdeu uma batalha. E a prova que ele nunca perdeu uma batalha, que todo mundo pensou que ele tinha perdido uma batalha na cruz do Calvário. E ele não perdeu, ele ganhou. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu os inimigos. Ele venceu. Se ele venceu, ele quer que nós vencemos. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós vamos vencer todas as batalhas. Dinheiro a gente trabalha e ganha. Mas as batalhas da vida é com jejum, com oração, buscando a unção do Espírito Santo sobre nós. Se nós não tivermos a unção do Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Aparentemente o mundo prega algumas coisas que tudo parece ser bom, tudo parece ser bonito, tudo é perfeito. A modernidade da vida parece ser perfeita. Nada contra você se atualizar, mas se atualiza na palavra também. Não deixe de se atualizar na palavra, porque tem muita gente se atualizando em muitas coisas, na tecnologia, em muitas coisas da vida do mundo, mas não está se atualizando na palavra. A palavra não muda não, Jesus não muda, Deus não mudou. Ele abençoa na atualidade de hoje, Ele te abençoa, mas Ele não mudou. Nós precisamos estar atualizados. Todo dia, como nos atualizamos? É ler. Eu já li a Bíblia inteira, agora começa de novo. Já li a Bíblia inteira, começa de novo. Todo ano se renovando. Pensar, nós estamos naquele plano de ler a Bíblia. Começamos em janeiro, lendo todo dia. Tem dia que tem uns capítulos que parece que não vai acabar, né? A gente lê aí quando não é muito comprido, eu leio a metade, ela é metade, aí a gente vai lendo. E depois comenta, ora e vai dormir. Todo dia. Mas ele falou, nós começamos, nós não vamos parar. Não vou deixar, deixa assim, eu vou deixar passar que não está cansado, não, vamos ler. Vamos ler. Pode estar tarde já, mas nós vamos ler. É um compromisso. Se atualizando. E tem sido muito legal, porque cada vez que você lê, você fala, poxa, mas eu não lembro. Parece que está diferente, parece que eu não lembrava dessa passagem. Porque a nossa memória é fraca. Muitas vezes tem gente que consegue gravar tudo. Mas às vezes a gente não consegue gravar tudo. Então você tem que estar sempre lendo, porque às vezes uma palavra que você esqueceu, fala, poxa, eu já li isso aqui, mas essa parte eu não lembro não lembrava. E Deus vai falando com você na palavra, Deus vai falando. Mas todas as vezes que você vai ler a Bíblia, ora primeiro, o Espírito Santo, me dê a direção da tua palavra. Não quero ler por ler, porque senão você vai ler, quando você lê um livro aí, ou lê um jornal. A palavra do Senhor, você lê, pede a sabedoria, que Ele vai dando entendimento da palavra, o tempo todo. E você vai aplicando na sua vida, aplicando. Pode fazer, aí você vai ver a diferença que você faz lá no seu trabalho, no meio da sua família, no meio de uma reunião de amigos, naquele cafezinho que você vai tomar ali com os amigos. Você vai fazer a diferença.
Em nome de Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Essa é a palavra que eu queria trazer e eu quero orar com você hoje. Espírito Santo, esta é a tua palavra, Pai, que nós ouvimos. Uma palavra, Deus, aparentemente uma palavra simples, Deus, mas que o Senhor fala conosco. O Senhor falou conosco. E eu creio que o Senhor falou com pessoas aqui hoje. Espírito Santo, o Senhor sabe o coração de cada um que aqui está. O Senhor conhece o coração daquele que está aqui. O Senhor sabe as dificuldades, as lutas de cada um. E eu peço, Espírito Santo, o Senhor sabe também a intimidade que cada um tem com o Senhor. Aquelas lágrimas que cada um tem derramado, Pai. Aqueles que têm buscado, Pai. Aqueles que têm entregue o seu coração a Ti. Espírito Santo, eu peço a Tua unção agora sobre cada um, Pai. Eu peço que cada um que seja usado pelo poder do Senhor aonde estiver, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes não precisa nem falar nada. A presença dele em algum lugar vai fazer a diferença, porque o Senhor está com ele. Em nome de Jesus, Pai. A diferença no meio do povo, onde as pessoas buscam tantas outras coisas da vida, tantos prazeres, mas ele busca o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem com o teu poder, com a tua unção sobre a tua igreja hoje, Pai. No nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o mais interessado em estar no nosso meio. O Senhor é o mais interessado em cuidar de nós. O Senhor é o mais interessado, Deus, em usar a nossa vida, porque o Senhor precisa de alguém para usar, para falar. O Senhor precisa estar aqui. Espírito Santo, desce como fogo nessa igreja. Que haja um avivamento nessa igreja. E as igrejas ao redor do mundo, Pai. Nesse Brasil, Pai. Nesse mundo, Pai, onde vivemos, onde as pessoas só reclamam. Que o Espírito Santo age. Em nome de Jesus, Pai. Que as igrejas se levantam, Pai. Para um avivamento. Algo diferente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Desce como fogo sobre a tua igreja, meu Pai. Essa é a unção do Senhor aqui, Deus. Vem ministrando sobre cada coração, em nome de Jesus, Pai. Trabalha no coração de cada um. Derrama graça. Em nome de Jesus, Pai. Cura as emoções, meu Pai. Cura o coração. Mágoas que estão no coração, Pai. Ah, Espírito Santo, limpa, purifica o coração. No nome de Jesus. Enche, Pai. Enche. Oh, Deus de poder, Deus de milagres. Tu és o Deus da cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Aleluia. Glória a Deus.